Vinícius, você vai olhar para essa câmera e você vai chamar o pessoal para conversa, que a gente vai usar esse trechinho no começo. Pode ser? Pode. Como? Entendeu? Não. Você vai chamar o pessoal para conversa, que a gente vai usar esse trechinho no começo do vídeo, tá? Vai lá. Venham desse tipo, assim? Como é? Essa foi boa. Tá bom. Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast da Tripalho. E o que eu sempre falo, né? Você que já conhece o espaço, sabe que a gente traz aqui convidados qualificados, né? Tem bons papos aqui, boas conversas. Então já deixa aí uma curtida na confiança, né? É importante pra gente. Se você está chegando agora, fica à vontade, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fica à vontade para comentar, pessoal, para comentar aí, né? Eu sempre relembro que é um programa gravado, não é ao vivo, né? Então, às vezes, isso desestimula que a pessoa faça um comentário aí, mas a gente está sempre acompanhando, né? E se for o caso, a gente manda para o convidado também, tá certo? Inclusive, vocês estão vendo um pouquinho mais para frente, mas hoje é dia 8 que a gente está gravando aqui. Acabou de sair o nome do Papa, eu acabei de ler, mas não lembro o nome. Ô Borges, você lembra o nome do novo Papa? Acabou de sair, tá fresquinha a fumaça, ainda tá Sim. acabando de sair lá. O nome dele é Robert. Eu não lembro o sobrenome, mas ele adotou o nome de Leão. Isso, Leão, é verdade. Leão XIV. Robert, né? Americano, né? Americano, sim. Tá, bom, a gente vai conhecer um pouquinho melhor esse. A diocese dele era no Peru, atualmente, né? Ah, eu fiquei sabendo de alguma coisa assim. Ô, Borges, você tá falando pertinho do microfone aí? Tô tentando. O Borges agora é a voz do além que a gente tem, né? Na outra vez eu anunciei, mas a voz saiu assim tímida lá no fundo. Então pode falar pertinho do microfone aí, tá, Borges? Beleza, combinado. A gente precisa combinar com os convidados. E quando eu falar com você, Borges, pro convidado não olhar pra você. Que é Tá. pra ficar uma coisa assim da voz, sabe? Vindo de cima, do além, uma coisa meio espiritual, sabe? Sim. Né? É. Então, que mais? Bom, eu acho que já vou falar aqui, né, citar a Tripalho, né, Borges? Que inclusive eu tô com muito orgulho aqui com uma novidade. Não sei se você reparou, viu, Borges? Eu acho que você não reparou, que você não elogiou, não falou nada. Acho que não deu tempo ainda. Que tá aqui no meu peito, né? É uma novidade, né? Uma camiseta nova. A gente tá. É o trio Parada Dura, né? É um outro trio, né? É um outro Sim. trio. Tá mostrando na câmera aí? Tá mostrando. E. Peraí. A haste do microfone atrapalha um pouquinho. Atrapalha um pouquinho. Aí melhorou. Beleza. Isso. Essa a gente ainda não tem no site, mas em poucos dias vai ter. A gente fez pensando, na verdade, pensando mais para lançar na feira, né? Na Feira da Reforma Agrária, que está começando hoje, dia 8, que é Sim. uma quinta-feira, e vai até domingo, né? A feira do MST, lá no Parque da Água Branca. Então, não vou fazer o convite, porque vocês estão assistindo, com certeza todo mundo foi. É uma festa muito boa, né? Além de muita variedade de produtos orgânicos do MST, né? O que é muito importante da gente consumir. Tem atividades políticas, né? Culturais, tem showzaço. Domingo eu tô lá, que tem Arnaldo Antunes, tem Marina Lima, tem muita gente boa, então espero que vocês tenham tido prazer. Todo ano tem, pessoal. Então, se você perdeu, fica de olho aí, que é importantíssimo. E é uma festa muito boa, num lugar muito legal também. Certo, Borges? Beleza. Posso citar uma curiosidade? Agora. Não tem nada a ver com o nosso tema, mas. Tem nada a ver, já vamos aleatório aí. O Arnaldo Antunes se chama Arnaldo Antunes Nora Filho. Não, é Arnaldo Antunes Nora Filho. E o pai dele, Arnaldo Antunes Nora. Arnaldo Antunes. Isso. Nora Antunes. Eu me atrapalhei um pouquinho, mas o que eu quero falar é o seguinte: eu fui aluno do pai dele. O pai dele foi meu professor na Poli e no Ângulo. É mesmo? Não sei se ainda é vivo, eu não tive contato mais. Professor de física. Legal. Eu tô sabendo sobre esse nome aí do Arnaldo Antunes. A gente chamava de professor Nora. Nora. É uma curiosidade. Eu quero ver você falar o nome completo do Belchior. Acho que eu não sei. Esse é difícil, hein? E só para não perder o costume, né? Então, uma camiseta como essa, né? Vai ter logo em breve e outras também. E canecas que vocês vão ver aqui, né? Na mesa, algumas canecas nossas. Você consegue no site www.tripalium.com.br.
Tá joia? Então temos camisetas, bonés, caps, as canecas, os quadros decorativos, pin, bottom. É ou não é? Isso aí, Leandro. Leandro. Isso aí. Estamos aqui com o pessoal do Comitê de Luta na Mercedes-Benz, viu, Borges? Eles Sim. vão explicar pra gente aí o que que é o comitê, o que que foi, o que que será. E eu tô com o Vinícius e com o Leandro aqui, mais uma vez, né? Eu sozinho enquanto apresentador, com dois convidados aqui pra gente bater um papo legal. E vamos que vamos, vocês fazem aí uma breve apresentação e já começa a explicar para a turma que está chegando aí, né? Como eu mencionei antes da gente começar a gravação, na internet é bom a gente considerar, e é bom que isso aconteça, que chegue gente, né, de todo perfil ideológico e tudo mais, né? Alguns conhecidos vão assistir e outras pessoas, muitas outras pessoas não. Então vocês expliquem, né, as atividades, por que começou, qual a importância, por que ainda existe, né? E o que vai ser, qual a projeção para o futuro, mas aí é com vocês, Leandro. Vou me apresentar, sou Leandro, trabalhador da Mercedes há 7 anos. Conheci o comitê faz 4 anos, onde eu fui fazer parte, fui o coordenador, hoje eu faço parte da coordenação, faço parte da comunicação. Pode levantar aqui um pouquinho. Então, aquilo que vocês veem lá, a lista de chamadas, as atividades que vai ter, Sim, sim. hoje sou eu que tomo conta. Uhum. Mas o comitê ele veio desde 2018. Vou deixar o Vinícius explicar que ele pegou desde Desde o início, começo. Aham. como surgiu, como veio. Aí o Vinícius sabe os Você tá você conheceu o comitê há 4 anos. há 4 anos. Eu fui o penúltimo coordenador, né? Porque hoje já tem um atual coordenador, que é o Sim. Everton, né? Aham. Eu fui antes dele, passei o bastão para ele. Uhum. Saí de coordenador, mas estou na coordenação, né? Na Certo. parte de comunicação. Quanto tempo de coordenador? Como teve época de eleição, eu fiquei 1 ano e 8 meses como coordenador. Uhum. Para não perder muito foco, a gente manteve essa coordenação. Joia. E você é trabalhador na Mercedes hoje? Trabalhador na Mercedes hoje, faz 16 de abril, fiz 7 anos de Mercedes. Tá. 7 anos, lá para 2018. 2018. No ano que surgiu o comitê, né? Comitê, tá. Vai fazer 8 anos que eu tinha saído. Quando você entrou. É. Às vezes eu fiquei na sua vaga, né? Pode ser. Pode ser, o que que você faz lá? Eu trabalho no prédio 40, montagem de caminhões. Uhum. Trabalho na parte de 122, a parte de motor e câmbio, né? Uhum. Fixação no chassi. Beleza, beleza. Fala aí. Boa tarde a todos e a todas que estão assistindo. Meu nome é Vinícius, também sou trabalhador na Mercedes há 7 anos, né? Então, desde já mandar 7 anos? 7 anos. Mandar um abraço a todos, né, representantes que já passaram pela fábrica, os que ainda estão, a militância que passou, né, e os que ainda estão, né? Porque a gente teve um período ali, né, onde abriu um PDV na fábrica, onde saíram alguns militantes, né, e pessoas que estavam no mandato ali. Então, deixar um abraço, que eles também fizeram parte, né, dessa construção toda, né, onde o comitê chegou até hoje. Como o Leandro mencionou, o comitê nasce em dia 8 de agosto de 2018, então 8/8 de 2018, né, com a indignação de alguns trabalhadores na ocasião com a prisão do presidente Lula. Então, eu não estava na fábrica ainda, né, mas os trabalhadores eles não poderiam ficar inertes, né, ao que estava acontecendo. Então, indignados, é criado o comitê, né, de luta. E assim que a gente... e só para reformular aqui, eu não estava na fábrica na prisão do Lula, né? Porque o Lula foi preso no sábado, né? E nós entramos na empresa para trabalhar na segunda-feira. Sério? É, Caramba. foi bem. E o que marca também ali foi quando a representação, né? Eu sou oriundo do prédio 21, né? A representação fez a integração com a gente ali. Estava um momento muito delicado, muito difícil ali. E o Sandrão, um abraço, Sandrão, se ele vê, né, o podcast, ele se posicionou ali no momento, né?
porque você via que tinha muitos trabalhadores ali também que estavam entrando que não entendiam o momento, né, e questionava muito, né, o nosso lado, né? E o Sandrão deixou bem claro na época qual que era o nosso lado. Então, né, no primeiro dia de trabalho ali, a gente já pega essa questão fervendo aí dentro da fábrica. Então, ali inicia-se a luta, né? O comitê, na época, Comitê Lula Livre, então, onde teve o primeiro coordenador, o Ronaldinho, Uhum. né? E naquele momento, o Ronaldinho teve uma tarefa, né, muito importante também de fazer os trabalhadores se reconectar, né? Não só com o sindicato, mas com a questão partidária, né? O comitê ele nasce também não só, né, para trabalhadores, né, e quem via a ótica só petista, mas de esquerda, né? Então, Uhum. apartidário. Certo. E aí, depois, vem Inclusive, importante ressaltar um momento bem difícil, assim, para a esquerda no geral, mas para o PT, né? Sim, Considerando depois de 2016, a gente sempre cita a questão do impeachment, mas como estava o clima nas ruas, entre as pessoas, o povo, os trabalhadores, realmente o PT e a esquerda com descrédito, que foi o que culminou na prisão do Lula, né? E até hoje a gente cita muito como faltou isso que vocês estão falando, da organização do comitê e tal, desse sentimento da necessidade de organizar algo assim, mas faltou trabalhadores nas ruas defendendo, né? O povo no geral realmente do lado de um ex-presidente que tinha feito tanto pela classe trabalhadora, que, que tinha tido uma aprovação assim recorde, né, durante a sua gestão. E nesse momento o clima era meio assim, poxa, o que está acontecendo acontece também com o aval de boa parte da população e também dos trabalhadores, e mesmo dentro das fábricas, né? sim. Então foi um desafio. Você falou que o Ronaldinho veio com essa missão de reaproximar os trabalhadores do PT, né, do partido, da luta da esquerda, foi uma missão e tanto, né? Sim, muito difícil. Inclusive, o que marcou muito, né, esse primeiro mandato do comitê foi as idas, né, a Curitiba, Curitiba, né, os nossos faixaços, onde você mesmo mencionou que o momento difícil você não podia usar um vermelho isso. na rua, né? Então, quantas vezes a gente sofreu alguma retaliação, E xingamentos, é né? clássico, né? Touro sempre ficou bravo com o vermelho, né? É, Vai lá. é questionado até ainda hoje, né? O vermelho, o amarelo é seleção. Esqueceu o amarelo da seleção brasileira e agora virou partido. E agora saiu o Isso. terceiro uniforme da seleção Polêmica vermelho. E aí, saiu. né? Porque tá no poder hoje, é vermelho por causa do PT, mas se tem toda uma ideologia É, do porquê. sim, sim. A gente até ressalta, né, Borges? A gente mesmo fez aqui a versão camiseta da Copa Vermelha, ó, desde essa época aí, 2018. Não foi nem agora por causa dessa questão aí, não, mas vai lá. Sim, então, um momento muito complicado mesmo. E aí o comitê, a início, ele tinha um propósito, né? Porque a gente não imaginava que o Lula poderia ficar os 580 dias preso. Então a ideia era começar com o comitê Lula Livre e retomar o núcleo, né, do PT dentro da fábrica. Mas aí a gente viu que foi passando o tempo, foi passando e a gente viu a oportunidade, né, numa coisa ruim que aconteceu, que é a injustiça da prisão, né, do presidente Lula, mas viu a oportunidade de estar fazendo formação, né, Uhum, com essa militância. Então, né, colocamos ali que na coordenação tinha que ter também trabalhadores da área de terceiro, da Mercedes. uhum. Então, toda a coordenação sempre teve, né, composição ali da pessoal da área de terceiro e o mandato de um ano do coordenador, para que novos, né, quadros pudessem aparecer e ter oportunidade também da formação. Como que é essa organização? Só para aprofundar um pouquinho mais, essa organização dentro da fábrica, a relação realmente com a fábrica, com a chefia, qual foi aí o suporte, a mediação do sindicato, da comissão. Falo porque tem gente que nem metalúrgico tá vendo de fora, tá tentando entender. Ué, como é que numa fábrica os caras armaram todo esse esquema, sabe? Só para detalhar um pouquinho mais. Sim,
primeiro, deixar claro que a empresa nunca iria aceitar, né, assim, fácil a criação de um comitê, né, organizado pelos Não, trabalhadores. mas a Mercedes é boazinha, pô. É uma mãe, né, não? É não? Não. E, então, a relação também, né, construída ao longo dos anos com a representação sindical, né, o sindicato está consolidado lá dentro. E esse ano completa 40 anos a nossa comissão de fábrica dentro da Mercedes, então ajudou naquele momento, né, para que as coisas pudessem caminhar, né, mas lógico, sempre ponderando, né. Eu me lembro uma vez, e o Max era o coordenador do CSE nessa época, que a gente foi organizar uma carreata, que a carreata chamava Anula STF. E a gente partiu da porta da Mercedes. E a empresa questionou o Max, ô, que coisa é essa aí? Porque eu vi o Padilha postando, tal. Então, o que que vai acontecer aí na porta da Mercedes? E assim, então, né, sempre tomando os cuidados, tal, mas deixando claro que é o comitê, né, hoje de luta, mas naquele momento, Comitê Sim. Lula Livre dos Trabalhadores na Mercedes. Uhum. E como foi o recebimento por parte dos trabalhadores no geral, assim? Sim, então, a princípio, né, nesse mandato do Ronaldinho teve muita resistência, né? Então, eu me lembro que a gente andava na passarela da fábrica, a gente fez faixaços ali na passarela da fábrica e alguns entendiam, outros não. Mas conforme foi passando e foi aparecendo algumas verdades, né? E aí eu já entro, já que foi, né, quando eu estava como coordenador, Uhum. né, as coisas foram melhorando, mas Tá. não da forma que a gente. E a gente sabia também que seria um Que processo seria isso? lento, né? Uhum. Até o entendimento, né, dos trabalhadores, até hoje tem alguns que não entendem, Sim. né? E que a gente, né, vinha falando Lula livre, é inocente e Uhum. tal, então, né, a princípio a aceitação não foi simples, né? Uhum. Mas também com o diálogo, né, da representação, né, na época, conversando com os trabalhadores, isso também foi ajudando, né? Uhum. E as notícias aparecendo, né? As verdades, até que chegou o momento, né, dessa carreata, que a carreata foi no mandato onde eu estava como coordenador, É. né? E a carreata era Anula STF. Uhum. Então, nós saímos da porta da Mercedes, né, andamos por Diadema, São Bernardo, Santo André, até chegar em Mauá. E aí, quando finaliza a carreata lá na Avenida Portugal, em Mauá, o telefone do Max Toque era o Moisés, né, um abraço, Moisés, presidente do sindicato, trabalhador na Mercedes, também membro do comitê. Então, o Moisés fala, ó, o Lula quer saber quem que organizou essa carreata Moisés vai aí. receber o título cidadão agora? É, Vai dia 23. Dia dia 23. 23. Aham. 23 de maio, a gente espera a galera lá também, lá, para prestigiar. Legal. E o Lula queria saber, né, quem que era o coordenador na ocasião, tal, e o Max deu meu telefone, mas isso foi num sábado, então assim, você não acredita, né, que o Lula pode te ligar. Aí na terça-feira tava eu e meu filho em casa, e aí o telefone toca, era o assessor, né, do presidente, e aí passou pro presidente, ele perguntou se a gente não ia chegar até a Praia Grande com essa carreata. Não, mas agradeceu, né, humilde da forma que o presidente é, grandioso, né? Ele agradeceu, né? E naquele momento eu não tive muitas palavras, né? A ligação Sim, foi sim, rápida, sim. mas marcou aí o período, né, do nosso comitê. Uhum. E Marcou a aí, importância aí, já a né? importância. Pro Lula ligar e agradecer, alguma coisinha aconteceu aí, né? Alguma coisa fizeram, estão fazendo, né? Sim. Aham, aham. Legal. E aí? E aí, continuando esse recordação aqui histórica, o Essa Car... ligação foi em que período? foi naquela época que estava a Nula STF. Tá. Então eu não vou me lembrar se era 2019, Uhum. acredito que era mais ou menos esse Provavelmente, né? período, Sim. Uhum. né? Porque o Ronaldinho assume em 18, eu assumo em 19, Uhum. né? Na coordenação do comitê. Tá. Você ficou 2 anos? Um ano, 1 ano. um ano também. E aí vem o Carlão, né? O Carlão, ele assume também como coordenador do comitê. Carlão pegou na pandemia. O Carlão pegou. Pegou na pandemia. Isso. Então as dificuldades ali,
né? Porque o comitê ele sempre teve uma característica dos faixaços. A gente sempre chamou a atenção dos faixaços. Então, Uhum. cada faixaço era um momento, né? Então, o Anula STF, o Lula livre, direitos políticos, depois, mais para frente, o Leandrinho pode falar mais, né? Lula presidente. Uhum. Então, o comitê ele teve esses períodos, né? Em que a conjuntura pedia para que a gente, né, acompanhasse aí, inclusive as orientações, né, do partido, né? A ideia inicial era ser algo contínuo ou foi enxergando necessidade? Porque a princípio foi o Lula livre Sim. e isso teve um prazo, né? Sim, teve um prazo, mas o que que acontece? A gente, igual eu falei no início, a ideia era retomar o núcleo, né, do PT dentro da Certo, fábrica. isso. Mas conforme foi passando a conjuntura, teve uma época que o Lula estava solto, mas não estava livre, efetivamente, porque não Uhum. tinha os seus direitos, Uhum. né, políticos ali, para poder concorrer a uma eleição. Então foi a época que o Carlão assume, né? Então a gente vê a necessidade de continuar a luta ali, Uhum. porque no momento estava livre, mas estava solto, mas não estava livre, né? Sim, sim. Então a retomada dos direitos políticos é onde pega, né, o momento em que o Carlão assume a coordenação. Uhum. Então você pega na pandemia, né, teve muitas reuniões, muitas atividades virtuais, né? Uhum. O Carlão pegou muito esse período e foi onde o comitê começou a ter visibilidade, né, no Instagram. Foi nesse período também, Usando as redes sociais as redes também. Ah, sociais. deixa eu entender, 2018 a 2020, então, na prática, o que fazia? Você falou, ficou muito marcado pelos fachaços, fez caminhada. Era esse processo meio que de conscientização mesmo, como você falou, a reaproximação com a peãozada e Sim, através desses atos. sim. Além dos faixaços, as atividades também no diretório, né? Certo. Então, convidando a militância para participar. Então, a Uhum. gente sempre procurava chamar algum parlamentar Uhum. ou alguma liderança histórica, né? Ou liderança, né, tanto histórica quanto que está Tava com, atuando com em caráter de formação mesmo. formação. Então, tivemos visita ao Instituto Lula, onde Certo. foi um aprendizado Que também. ano vocês foram para o Instituto? Foi 2019 também. 19. Em 2019. Meu grafite já tava lá, hein? Será que vocês viram? Tava qual Eu acho que parte? Na sim. sala 2018. Eu grande? devo ter feito em 2018. Não, é do lado de fora. Na saidinha, quando sai e vira à direita, assim, desce um Sei. pouquinho. Tem um paredão e um portãozão assim. Ó, tudo bem. É um detalhe. É um detalhe. É. É. E aí, se eu não me engano aqui, o Fachin, né, que deu a última, né, que foi quando o Lula ganhou a sua liberdade mesmo nos direitos políticos, né? Certo. Então, até conversando com o Ronaldinho, com o Carlão, a gente procurou saber qual que é, né, o que marcou em cada momento ali do comitê. Uhum. Então, quando o Lula, e a gente se recorda muito bem, tem os seus direitos políticos, né, retomado, foi uma festa em tanta, e aí, né, você percebia que já estava mais encorpado, né, o comitê e a consciência também do pessoal, e já nascia uma esperança ali, né? Porque com os direitos políticos o cenário muda, né? Veio a Vaza Jato, né? Várias Vê. informações novas, né? Muita gente que tinha certeza começou a olhar meio. Acho que esse esquema aí foi meio errado, né? É, Aí começou a ajudar também, né? foi. Foi nesse sentido. E aí tivemos também como coordenador o Romeu. E aqui Uhum. fazendo um link também, o Romeu pegou desafios também, né? Inclusive, o comitê começou a ter visibilidade e também conseguir interferir, né, nas questões, não só dentro da fábrica, mas, né, atividades, por exemplo, igual a gente estava conversando aqui, fizemos uma atividade no projeto Meninos e Meninas de Rua, Uhum. né, que naquele momento o prefeito, né, de São Bernardo, lá que tinha o Orlando Morando, ele queria, né, a desapropriação lá daquele Uhum. espaço, né? Então o comitê ele começou a conversar com outros comitês também, Uhum. né, da região e atuando também, né, No nessas apoio, tá. questões no apoio, né, aos movimentos sociais. Organizaram atividade lá? Organizamos, se eu não me Fizemos, engano, duas fizemos atividades. duas, né? Uma com o Romeu, que era o coordenador. Fizemos na quadra, uma rodona, um bate-papo bem, bem legal. O segundo foi com o Buzeto
e uma professora, que eu não me lembro o nome dela, foi sobre a Palestina. A Lúcia. A Isso, Lúcia Skromov. isso, ela mesma. Desenhou como que era a Palestina. Isso. Explicou toda como que era a Palestina, o tamanho que era, o tamanho que é hoje. É. E aí foi feito 2 atividades lá, né? E aí foi aonde que eu, nesse ano já era 2021, 21 para 22, aí eu já era o coordenador da época. E além dessas atividades, de vez em quando vocês mandam também alguém, algum representante participar, né? Porque eu já tive lá outras vezes e tinha sempre alguém do comitê ali acompanhando, mesmo em atividades que não foram vocês que organizaram, Sim, né? sim. Uhum. Que é aproximação com Isso, outros movimentos, né? Outros núcleos, outros comitês, né? Então, fizemos visitas lá na Cozinha Solidária, né? Então, Montanhão? No Montanhão. O Dalécio recebeu a gente lá. Uhum. Então, assim, todos esses períodos a gente sempre teve na ação, né? Na Certo. ativo mesmo ali, o comitê. É difícil até pontuar aqui, a gente lembra dos principais, né? Os que mais marcaram. Então, mas desde 2018 o comitê está aí, né? E ativo, e agora também as redes sociais, que o Leandrinho hoje, né, tá aí na tarefa de fazer os textos Ah, do o Leandro que tá Instagram. administrando lá. É, É, E nessa época que você falou que começou a ter um barulhinho no Instagram, como é que foi isso? Com que vocês alimentavam o Instagram? O que sentiu da utilidade de uma rede social, por exemplo? sim. Toda atividade, né? Então a gente organizava as O fotos, registro o ali. registro ali e Uhum. tal, e fazia um texto explicando do que foi a atividade. Tá. Né? Isso daí começou a despertar também a curiosidade, vamos dizer assim, de comitês, né, do estado de São Paulo e do Brasil. Então a gente chegou um momento a fazer bastante contato. E é legal falar isso também, que é uma rede, né? Sim. Comitês de luta, né? E aí vocês têm essa conexão. E o Leandrinho pode até passar o endereço do Instagram aí. Sim, deve. o Instagram nosso é o Comitê de Luta MBB, arroba. Comitê de Luta MBB. Isso. Uhum. Tá lá a foto Comitê de Luta e o- a ideia sempre foi, sempre vai ser divulgar o máximo que der e trazer mais gente. Como o Vinícius disse no início, é o núcleo do PT dentro da fábrica. Porque Uhum. muitas queriam se expressar, mas não sabia aonde e com quem. Eu Sei. preciso falar tal coisa, mas com quem? Eu não posso falar. Porque na época era uma coisa muito, sabe? Você tinha que pensar 4, 5 vezes para falar uma coisa. Uhum. Aí a pessoa ficava assim. E hoje tem essa liberdade na fábrica, vem voltando, principalmente com o jovem, a juventude. Quem tem essa necessidade já, Quem já, tem essa, já se sente mais acolhido, é por um grupo e tal. já entra Sim. no Instagram, já quer entender, quer participar. A gente toma a fazer bastante as nossas divulgações com o pessoal do comitê. Uhum. Hoje a nossa coordenação está em 8 e é cada um de uma parte da fábrica. Prédio 45, 40, para divulgar o máximo que der o comitê e trazer mais gente Cada integrante da coordenação é de um local da fábrica. de um local da fábrica. Isso é Motor, estratégico, piso, né? caminhão, eixo. E aí a gente divulga. E você falou dos mais jovens, como é que tá esse papo? Com Só um a minutinho, peraí. pianzada Ô, Leandro, fala de novo o endereço aí. no Instagram. O Instagram é Comitê de Luta da MBB. É isso aí, desculpa. Beleza. Legal. Beleza. E aí, a peãozada mais jovem que tá entrando. Então, aqui tá mais. Quando entra assim, quando fala assim, tem um comitê aqui, cara. É mesmo, mas o que que ele faz? Aí se explica. Mas como que eu faço pra mim participar? Ó, vai ter uma atividade tal dia. Você quer se interessar? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia que ela quer compartilhar, ela quer entender. Porque hoje em dia você pega 2 versões, a verdadeira e a falsa, o famoso fake news. E aí vai se espalhando. Aí ele fica com aquela coisa na cabeça. E Uhum. ali a gente, o comitê, ele coloca ali a versão mais correta, né? A verdadeira. Pra quebrar toda aquela ideologia. Pô, é verdade mesmo. É isso aí. Pelo menos consegue conversar com alguém, Conversar. debater, refletir, né? É. Chegar numa conclusão própria através de outros ângulos, né? E como o Vinícius colocou, a gente vem fazendo atividades, vem chamando sempre gente do meio. Hum. A gente fez atividade onde o Cleito estava. Teve na época do Carlão, pandemia, o Luiz Marinho era presidente do PT na época, né?
Acho que era isso. O Luiz Marinho era presidente do PT, ou ele Não, participou. Braz Marinho, né? Braz Marinho, isso. O Braz Marinho Marinho. era e tava o Luiz Marinho também. É irmão, né? Irmão. É, Tá bom, tá bom. E os dois, e aí participaram, que foi até uma atividade no sindicato, que eu tava olhando como recordação lá no comitê. Certo. E aí tem sempre algo falando nisso. E na nossa última atividade online, o Tarcísio participou, que o Tarcísio é uma enciclopédia, né? Isso. Ele é fora de sério. Pessoal, Da- tem nosso episódio com o Tarcísio aqui. É. Foi o penúltimo episódio, uma conversa muito boa, variada, vários assuntos, né? Muito boa. E o Tarcísio participou e mesmo quem sabe que acha o Tarcísio ainda coloca uma pulguinha atrás da orelha. Ele explica mais além ainda do que você imagina. Sim. E aí a gente tá nessa pegada de levar agora as redes sociais, que é um dos maiores meios de comunicação hoje, é as redes sociais, e a gente quer levar isso o mais longe que puder. Aonde não der, nós vai também. Uhum. Essa é a ideia. Importante. Importante. Pessoal, pode comer, viu? Aqui a gente Todo mundo à vontade. é tudo peão, a gente conversa comendo mesmo. Pode pegar aí uma caneca e... E aí, retomando o que o Vinícius falou, uma das atividades mais. Aqui, ó. Todas foram marcantes, mas a mais marcante que ainda se tem um comentário ainda é sobre a Palestina, né? Porque ninguém ainda entendia o porquê aquela guerra, porquê todo esse conflito. E aí o Guerra não, né? Massacre. É, um massacre, né? Se é por igual, pode se dizer É. que sim. É. E aí teve essa atividade explicando tudo certinho com a Lúcia e com o Buzeto, Uhum. onde todos fizeram perguntas diretamente para eles. Todas as perguntas foram respondidas, todas muito bem explicadas. Bem debatido. A Lúcia, um pouquinho depois dessa atividade, ela veio aqui. Ela teve uma conversa com a gente aqui e eu ganhei um desenho dela. Uma obra dela, tem até hoje lá no meu quarto. legal. Legal. Ela meu, fora de sério. É, Ela é fora de sério. passada mesmo. Ela é fora de sério. Ela contou algumas histórias dela, né, da época que ocorreu. E aí a gente também teve os dois anos de campanha, né? Sim. Onde a gente, Vou colocar pra ele. a nossa coordenação tomou orientações, qual que era, entramos numa reunião e aí seguimos apoiando o Luiz Fernando, que é o candidato, né? Uhum. Obrigado, Vinícius. Vocês têm essa atuação direta na campanha. Isso, Uhum. onde a gente participou de bate-papos, rodas de bate-papo, panfletagem, chamamos para reuniões dos candidatos. A gente tentava e conseguia mandar membros do comitê, quem não era do comitê, mas fazia parte do comitê como membro que queria participar, ouvir mais as propostas dos candidatos. A gente sempre deixava anexado no nosso grupo do comitê, no Instagram, ó, vai ser tal dia, e assim a gente foi vivendo Uhum. o ano de campanha inteiro participando. Tá. E após as eleições, vocês chegaram a fazer aí uma reflexão, um encontro, tentar analisar o que deu para tirar, o que deu certo, o que não deu? Teve algum tipo de avaliação pós-campanha? A gente se reuniu online, né? A gente se reuniu o grupo, conversamos, mas não só a coordenação do comitê, com todo membro do comitê. É sempre uma reunião online aberta para todo mundo. A gente monta a sala, manda o link, e todo mundo entra, dá 30, 50, 60. Geralmente é feito de finais de semana, sábado, domingo de manhã, só que às vezes tem jornada na fábrica, não dá para todos acompanhar. Uhum. Mas a gente faz esse levantamento, pede para os trabalhadores colocarem sua opinião e a gente vai debatendo onde melhora, onde não melhora. A gente quer muito ouvir eles, a opinião deles, porque eles são os trabalhadores, eles que faz a gente cada vez mais forçar o comitê a crescer. Uhum. E aí a gente foi sempre debatendo. Certo. E o pessoal da Mercedes ainda gosta muito de hora extra, não? Ah, tem um Ou não tá tendo mais? Não sei se ainda é que nem Em antes. algumas áreas tá, mas o pessoal algumas gosta. Tem. Ainda gosto. Gosta bem, né? É. Tá certo. Às vezes tem que brigar, né? É. Tá certo. Denis, É. uma coisa que eu tava, né, refletindo aqui agora, porque e foi um período que nós passamos também ruim e ainda tem um reflexo disso daí até hoje, que foi o 8 de janeiro, né? Então ali o comitê também
Alguns membros do comitê queriam ir também para o enfrentamento ali, né? Sei. Porque foi 8 de janeiro 8 que de janeiro. tinha um bloqueio na Anchieta. Em vários pontos, né? Em vários Anchieta, pontos, mas São na Bernardo. Anchieta tinha ali perto do quilômetro 18, né? Então a gente ouviu também muito as nossas lideranças, né? Tinha alguns querendo mais, né, pro lado radical da coisa, Sei. mas a gente tomou uma decisão, né, entre a coordenação e os membros do comitê, que a gente também não poderia ficar inerte, né, à situação. Então a gente começou a fazer os encontros pela democracia, né? Então o primeiro foi ali, né, no Paço Municipal, né? Então a gente começou a se reunir aos finais de semanas, né, para conversar sobre a atual conjuntura, mas com a bandeira luta pela democracia, né? Certo. Então eram os encontros pela democracia. E aí o Leandrinho também acompanhou bastante, né? Que foi bem no período que o Leandrinho estava vindo para a coordenação. Tá. Então, E aí já pegou esse momento aí de defesa do Estado de Direito, né? Que estava sendo ameaçado. Isso. Então você vê que o comitê, né, ele orgânico, então cada momento ele tem que se reinventar e tá dentro Tá, em ali constante movimento. em constante movimento, porque o cenário muda, né, a cada momento, e a gente sempre estamos ali fazendo a defesa. Inclusive hoje estão votando, né? O pessoal tá votando para ver se livra aí a galera. Se livra essa galera do 8 de janeiro, consequentemente os Ari mandantes. Tá tendo uma votação hoje mesmo e com tanta coisa, né? Com tanta coisa no país, tanta pendência, essa é a prioridade deles, né? Porque acaba salvando muita gente deles, né? Sim, é a pauta, né? Deixa eu ver, eu anotei um negócio aqui, ó, sobre essa conexão com os outros movimentos da região, da cidade. Eu queria que você falasse mais, né? Como é que foi, como é que é isso? Porque a gente acha importante mesmo, né? Por exemplo, o projeto foi um problema bem específico, né? Uma instituição com toda a história, toda a importância, e toda mesmo, não é pouca coisa, né? Todo um trabalho com o povo periférico, com criançada, com juventude, quase foi despejado, simplesmente despejado. E aí tem vários, né? Vários movimentos, várias instituições, vários grupos fazendo o seu trabalho ali no seu bairro e tal. E muitas vezes a gente vê que falta essa conexão, essa ligação, né? De um movimento mais progressista, esquerdista mesmo, de se unir um pouco melhor, dar força um para o outro, dar um apoio, né? Então, tem alguns casos assim. Vocês fizeram essa parceria com o projeto? Tem mais outra instituição, algum outro movimento que vocês se juntaram para fazer alguma coisa? Tem isso? Tem, né? Eu citei a cozinha, né? Sim, Eu sim, citei, e eu posso citar aqui também o que foi muito, né, próximo ali, né, nas lutas, foi o comitê da Vila São Pedro, Uhum. né? Então, diversas vezes a gente acompanhou reuniões deles também, e ali você começa, né, a entender que existem os problemas, né, nos bairros, existem os problemas dentro da fábrica, existem os problemas, né, do outro lado da cidade, em outras cidades, mas, né, o objetivo ali sempre é o mesmo, né? Então é uma sociedade mais igualitária, mais justa. Então, muito importante essa conexão, né, com os movimentos, né, de outros comitês, e fez a gente também, né, evoluir. Também o comitê é uma troca, né? Uhum. Sempre que tinha reuniões, nossa, também, os outros comitês vinham. Tal. Então, bem legal isso daí. Certo. E o conhecimento, né? Conhecimento e não só de formação, mas você acaba, né, conhecendo as A pessoas. experiência, né? A experiência. Um exemplo, né? No 1º de maio agora, que foi no Paço, o Ananias estava lá. Sim. O Ananias e o Clóvis, Uhum. que é os dois últimos vereadores eleitos aqui, né, pelo nosso partido, o Clóvis em Santo André e o Ananias em São Bernardo. E membros do nosso comitê que estavam lá lembrou, né, de quando o Ananias ia nas nossas atividades, Uhum. de quando o Clóvis entrou no grupo, né, do WhatsApp do comitê. Uhum. Naquela época
o Arualdo fez uma ponte ali, o Clóvis entrou no nosso grupo de WhatsApp, tá lá até hoje. Uhum. Então você vê o reconhecimento, né, dos membros do comitê com esses. Um exemplo aqui, né, do Sei, que o sei. comitê pode É. alcançar. Não, mas eu até tinha anotado sobre o 1º de maio mesmo, até para vocês. Eu vi lá a faixa do comitê e tal. Sim. Como é que vocês avaliam aí esse retorno, né? Depois de 9 anos, esse evento aí. O que vocês acharam? Tava lá, Leandro? Tava junto com o Vini, a gente tava ainda. Certo. Eu cheguei ainda quando tava aí por volta de umas 40 mil pessoas. Então quando deu umas 7 aí e alguma coisa, eu olhei assim e falei, e agora? Eu preciso Ilhado. comer alguma coisa. Só que pra comer você tinha que ir pro outro lado. Eu falei, como é que eu passo esse pessoal de gente aqui? Encheu demais, né? E conforme os artistas iam passando, parecia que eu, sei lá, saia a gente mais de baixo um do outro, assim, falando, tô aqui, Uhum. quero participar. E foi bastante, a gente também divulgou nas nossas redes, entre os membros, tudo certinho sobre o 1º de maio, para ser algo histórico, e foi histórico, né? Mais de 70 mil pessoas, Uhum. parabenizar o sindicato aí pelo evento, né? E foi É um muito bom. 1º de maio que ressurge, né? Ressurge com o movimento sindical, né? O movimento da classe trabalhadora ali. Então, parabéns. Eu acredito que o sindicato está de parabéns mesmo, né? E ali tem a questão dos artistas também, mas a mensagem que foi passada, né, no 1º de maio, então foi muito importante. Tinha muitos jovens, Uhum. né, no Sim, 1º de maio. Acredito, não dá para ter para mensurar, né, com certeza, mas acredito que uns 60% era jovens ali, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida, daí pra mais, né? Sim. Então, Desde de manhã que eu cheguei, eu já falei, eita, sim, meninada já tá aqui, de manhã logo, né? Esperava o movimento a mais tarde. Mas de manhã já tinha bastante gente, muita molecada. sim. E aí você vê as bandeiras, né? O fim da escala 6x1, É. a redução de jornada sem redução no salário. Ficaram claras, né? As pautas, teve fala a todo momento, né? Acho que ficou Sim, claro ficou muito. quem estava, né? As entidades que estavam puxando o ato, né? E as pautas, quais seriam, né? Acho que ficou claro, né? Sim, e trazendo para dentro da fábrica agora o que pega bastante, né? E a gente está num momento, um período agora que está próximo ao PLR, né? Então o pessoal pergunta, né? Como que está a discussão, né? Da isenção Isso. do Pois imposto de é um renda tema do urgente aí, PLR. né? Já era para Sim, estar mais avançado, né? sim, até a isenção para quem ganha até R$ 5.000. Né? Isso, é. Então, a gente também, né, no chão de fábrica, nas nossas atividades, vem mostrando a importância, né, para o trabalhador e o ganho que o país teria, né, e os trabalhadores teriam caso, né, essa pauta fosse votada e aprovada. Uhum, sim, Né? Igual você falou, a gente tem pressa, né? é. Mas o 1º de maio deixou muito claro isso e, para mim, o objetivo foi alcançado, né? 1º de maio. Que seja um retorno aí, né? Quer dizer, agora é daqui para frente cada vez melhor, né? Sim, Com certeza, ano que vem terá novamente e tal. Acho que o diálogo com essa gestão tá melhor, tá mais fácil do que a gestão anterior, né? E aí o PT, a militância de forma geral, sente bem isso, né? Que realmente a gestão anterior fazia oposição a qualquer tipo de qualquer coisa que fosse ali mais trabalhista, mais cultural, mais, né? sim. Era outro perfil de gestão, né? Outro perfil. Uhum. Não tinha tanta conversa assim, ele não recebia quem queria, né? Era só de alto interesse. Isso. Não era acessível e não. Bom, é que era um cara também que não adianta. A gente sabia que não adiantava nem conversar, né? É. Sim. Ninguém nem procurar para conversar, porque conversar o quê com uma gestão dessa, com o perfil né, de um gestor. Como ele já chegou falando um monte de bobagem. Primeiro que ia economizar 1 bilhão, mas não explicava nunca como. A gente acredita que economiza 1 bilhão, né? Mas qual o preço? Quem é que paga isso, né? Sim, E aí aquela conversinha elitista de devolver São Bernardo por São Bernardense, né? Que significa isso? Então, desde o início ele já mostrou a que veio, né? E foi
Foi doloroso. 8 anos difíceis, né? Para Doloroso. os movimentos sociais, né? Para a política no geral, certo? E a gente dentro da fábrica, o comitê, até mesmo junto com a representação, né? A gente sempre falava, cuidado, que o voto tem muita importância. Cuidado com quem você vota. E aí ocorreu essa eleição, onde a gente não foi vitorioso, e entrou a lei de terceirização dentro da fábrica, né? Onde muitos trabalhadores perderam seus cargos lá dentro e entrou a área de terceirização. E aí foi batido mais uma vez, ó. Vocês entenderam por que com voto faz importante? Porque não era lei de terceirização. Passou a vigor a ser lei de terceirização. Uhum, Então uhum. saiu, não sei a quantidade exata para te falar, mas saiu bastante gente que era contrato, fábrica, e se encerrou o contrato for terceirizado. Ó. Uhum. Você quer terceirizado com outro tipo de salário, mas não é nosso também, é de uma outra terceira. Então vem trabalhando bastante isso, né? Certo. E o ano passado, ano de eleição mesmo, como é que foi isso com os trabalhadores dentro das fábricas? Né, que É, vocês atuaram próximos, né, à Uhum. eleição, tal, prefeitura e não sei. olha, o que chamou muita atenção aqui, e recordando, Ah. foi porque o comitê ele se posicionou, Uhum. né? Então a gente seguiu a linha, né, que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC seguiu, Hum. ali nos nomes, né, do majoritário Tá. e dos vereadores ali da Uhum. vereança, né? Uhum. Então, a gente fez uma atividade ali com a Ananice, né, num comércio próximo à Mercedes ali que deu mais de 50 ou 60 pessoas, Por né, aí. Leandro? Isso aí, por aí. O Arualdo também participou dessa atividade, muito boa mesmo. Então, assim, a gente, né, recepcionou os candidatos na porta da fábrica, não só os que a gente se posicionou para apoiar Sei. de forma, né, mas a gente sempre entendeu que quanto mais candidatos, Uhum. né, entrar para a gente, sendo de Sim. esquerda, É. é melhor. Uhum. Mas então, na porta da fábrica, constantemente, né, a gente E aí foram atendeu. lá, falaram com os trabalhadores, se For... apresentaram. Isso. Uhum. Então, né, nas portarias ali, na troca de turno, todos os candidatos que foram lá, a gente recepcionou. Né, o comitê de luta e a representação. Né, Uhum. representação CSE, CIPA, né? A Uhum. representação, então, a militância também apoiando ali. Então, a gente sabe, né, as dificuldades sempre que tem as eleições, É. né, principalmente depois, né, de 2013 para cá, com Uhum. toda essa, né, pregando contra o PT, contra Uhum. nós, né? Sim. Mas a gente está ali, né? Não digo nem resistindo, mas fazendo o trabalho, atuando para que possa um dia, né, a gente criar condição, né, criar condição para que a gente mude de fato, né, para equalizar essa situação aí, porque hoje a gente está perdendo muito. Por quê? O que tá faltando? É, Difícil, né? sim, É. tem muitos pontos, mas eu acredito que ao longo dos anos, esses últimos anos, a esquerda ela avançou em muitas pautas, mas não conscientizou. E aqui eu não estou culpando o prefeito, que não é o prefeito que tem que conscientizar, Uhum. né? Não é o Lula que tem que ir lá e conscientizar. Uhum. Mas em algum momento né, falta a conscientização. A gente avança em pautas, né, até que a direita se apropria de algumas pautas da gente, o capital se apropria de algumas pautas, né, e a gente às vezes não consegue conscientizar e mostrar que aquela pauta é nossa. E aqui eu posso falar, né, por exemplo, o debate do 6 por 1. O debate do 6 por 1 era para ter sido puxado, porque sempre foi uma bandeira nossa. Uhum. Então deveria ter sido puxado, né, desde o início ali, né? Não pelo né? Hoje tem esse movimento Vida Além do Trabalho, né? Mas isso daí é uma bandeira nossa e a gente não conseguiu, A princípio é nossa, né? né? A Você acha que princípio é faltou uma nossa. energia maior Eu nisso? estou dando um exemplo, Sim, né? sim. Como a gente vem perdendo espaço, né? E a falta de conseguir conscientizar. Não, mas é um bom exemplo, né? Uma pauta que tá aí. Eu fui umas 2 semanas atrás, ali no Shopping Metrópole, eu ia no cinema, né? E a galera da UP tava fazendo o maior barulho lá, cara. O maior barulho no Unidade meio, na Popular. praça da alimentação. Aí eu vi isso daí. O Ananias estava junto.
fachaço dentro do shopping, fim da escala. Diante do pessoal que trabalha ali, né? Diante dos Sim. trabalhadores mesmo, e falando, entregando panfleto, fazendo esse trabalho de base mesmo, e, né, focado na questão do 6x1 aí. É porque a direita ainda bate o pé que fala que isso não é legal, fim da escala 6x1. Porque agora tá firme, né? Acabar com a escala 6x1. A minha esposa trabalha em escala 6x1. E eu sei o quanto que ela fica longe de casa, atrapalha uma viagem, uma curtição com a nossa filha. Não, não vive, né? Não, não, não. E aí, mas vai dar de vento em popa, mas Não, é uma construção também, né? Porque é, alguém quando tá com um pouquinho mais de boa vontade e quer questionar com mais sinceridade, fala, pô, mas precisa de algumas alternativas, por exemplo, para os comércios menores, né? Porque não é fácil para eles, tem toda a questão do imposto, né? O preço de tudo está muito alto e tal, então só a pauta do 6x1, talvez para quem é um comerciante menor, precisa trazer esse debate com mais elementos. Tudo bem, a gente concorda. Sim. Essa construção mesmo, né? Esse é o debate mesmo, né? Agora é muito fácil falar, não, não dá e continua do jeito que tá. É a coisa do conservador no pior, né? No pior da palavra, né? Que é manter as coisas como sempre foram, porque sempre foi, então tá bom. Pra mim tá bom, né? Queria falar um pouquinho mais, né? Esse bate-papo é muito bom que a gente vai, né, lembrando do que Isso, a gente tem de isso aí. desafio, né, Denis? Borges também fica à vontade, Borges. Quiser fazer sua pergunta aí, tá? Tá bom, daqui a pouco. Beleza. E aí, então, a gente vem no novo ciclo aí, né, da coordenação. Então, onde o Everton, né, o nosso companheiro lá do prédio 21 também, ele agora assume como novo coordenador. Everton Nunes? Ou eu tô... Everton Nunes. Nunes, uhum. Everton Nunes. E aí o Leandro, né, continua na coordenação e foi o momento que teve mais membros querendo ser coordenador. Isso foi muito bom, chamou Ah, é? atenção, né? Porque nos últimos, né, nos primeiros períodos principalmente, ninguém queria. E tem até O pessoal tava correndo. um momento difícil, Não né? era besta, né? Não que esse seja muito bom, né? O pessoal querer É sempre um desafio, mas. mas no início era fogo, tanto que tem o Edmilson lá, o representante lá da Mercedes, ele fala que tirar foto com a onça morta é fácil. Ele sempre faz essa analogia brincando, Uhum. por conta desse momento mesmo que você citou no início de dificuldade, né? Uhum. Mas a gente ficou muito feliz mesmo, né, que o comitê desse último período, apareceram muitos nomes, né? Então a gente estamos em 8, né, no grupo da coordenação. Eu estou mais no apoio ali, Tá. então eu deixo de mexer nas redes sociais, fazer as postagens e tal, passo pro Leandrinho, né? Mas a gente continua no apoio ali, né? Então tem o nosso coordenador do CSE lá na Mercedes, o Amarildo, também está no grupo. Tem a Priscila também é representante sindical lá da Mercedes também que está no grupo, né? E o Max, né? E o Max. Eu acho que de representantes são esses fora, né, os membros ali da coordenação que vão estar no apoio. E tem, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o nome, mas esses membros que estão lá também eles têm uma atividade. Entraram mais 2 na coordenação, que é a Carla e o Edson. Sim. E aí tinham mais de 4, não vou lembrar a quantidade, mas os nomes eu lembro. Mas entrou uns 6, né, que queriam fazer parte da coordenação. E aí reuniu a gente, né? E surgiu uma ideia, né? Ali até do Max, que a gente podia fazer um comitê paralelo para Para ações sociais, não é? ações sociais. Ações Ações sociais. sociais. Batizou como ações sociais. Tá, tem uma coisa, até anotei aqui também a coisa da solidariedade. Então é algo que me chama muita atenção, que vocês têm alguns, né, alguns momentos, né, até de colher cestas, alimentos e tal, né, trabalhar com alguma instituição. Então a ideia foi um comitê paralelo focado nisso, é isso? Em ações sociais. Porque a gente já tinha feito uma atividade no MTST que a gente queria conhecer o que é o MTST. Uhum. Então a gente organizou a atividade, aquele que fosse participar e aquele que não fosse contribuía da sua maneira para levar para a cozinha solidária. Uhum. Quem foi, levou na hora, quem não pôde participar,
entregou na sala do CSE, né? Sim. Uhum. E a gente foi lá para aquele dia lá conhecer a cozinha, almoçamos lá. E aí, beleza. Aí foi um negócio bastante gratificante. Uhum. Aí, com o passar do tempo, apareceram outros, né? Outras entidades pedindo a nossa ajuda, se a gente queria conhecer. E aí foi passando, foi passando. E aí, nessa última parte para abrir vagas para coordenação, apareceu bastante gente. Uhum. Aí falou: a hora é agora. Vamos fazer agora um comitê paralelo em ações sociais. Tá. E é onde a gente já fez a primeira atividade de ação social nossa, com essa nova coordenação, que foi o Movimento Popular de Rua, né? Foi isso, lá do Ah. Thiago, lá do, Sim, sim. né, que o Thiago é o coordenador hoje desse movimento, Isso, coordenador nacional. coordenador nacional, e teve um período de um frio rigoroso aqui na região que o sindicato abriu as portas, né? E eles acolheram os moradores lá em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Uhum. Então a gente conheceu o Thiago e teve essa ação, né? Uhum. E foi ali que batizou, né, esse Comitê de Ações Sociais. É, Mas isso é bom, ele, assim, muito bom. ele não é paralelo ao comitê, mas o Leandrinho colocou certo. Paralelo por quê? Né? Existe o grupo dos membros do comitê e esse grupo tá né, os membros. É um filho, é um filho. Ele tá ali, mas tá dentro da coordenação, né? Da Certo. estrutura da coordenação. Tá. Então a gente debate né, esses temas dentro da coordenação e depois divide sempre pro grupo, né? Pro coletivo, em Uhum. reuniões, enfim. E vendo aqui, né, agora o Everton, né, vindo como coordenador agora, o desafio, porque a gente sempre vai enxergando assim, né? 2026 é importante, 2028 é importante, Uhum. mas a gente acredita que importante é hoje, Uhum. né? Hoje, É. porque se chegar 2026, Até porque o dependendo... amanhã depende do hoje, né? É. Uhum. Então, Denis e Não adianta Leandrinho, pensar no amanhã, amanhã, né? sim, bem isso, porque se a gente chegar desorganizado e sem condições de disputar, né, as eleições de forma igual ali, que não é o que vem acontecendo aqui na região, né, mas o ano que vem é eleições, né, para presidente, governador, enfim, a gente precisa, né, ver como que nós vamos montar a estratégia aí para continuar, né, o comitê sendo essencial nesses períodos aí, dentro e fora da fábrica. Uhum. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que tá aí a sensação pro ano que vem? Eleições. Deu risadinha, né? Eleições para presidente. O momento que nós estamos hoje. O que você tá achando aí, ô Leandro? Conversando com. Vocês conversam bastante com a peãozada na fábrica e tal. Ainda tem bastante esse contato, né? Tem bastante contato, Sim, sim. bastante contato. Uhum. Vai ser difícil, isso a gente sabe que vai ser difícil. Aí aonde todo mundo pergunta, beleza, é o Lula que vai ser o candidato Estão perguntando nosso? Estão isso. perguntando. Aí vocês já estão respondendo que é. Para mim é ele. Ainda não oficializou até onde eu sei, mas para mim é ele. Agora, quem vai ser O vice. o vice dele? Vai ser o Alckmin? Mas do outro lado, quem vai ser o candidato? Uhum. Porque ninguém sabe quem é o outro candidato. Uhum. Porque o outro, graças a Deus, está inelegível. Mas quem vai vir? Tarcísio? Vai vir o Nicolas? Quem vai vir? Essas são as perguntas frequentes dentro da Que fábrica. até favorece o Lula nessas pesquisas de hoje, De né? hoje. Que, o Lula vence todo mundo. Sim, mas não tem o candidato claro. Né, eles fazem alguns simulados, mas não tem a figura clara Claro. que vai disputar com o Lula. E a gente sabe que é o Lula. Nem que ele não queira. Porque aí você se monta estratégia também, né? É. Eles montam lá e a gente aqui trabalhando todo mundo, ó. É com esse. E aí E eles estão se esforçando, né, para fazer uma frente ampla de direita. E o Lula já é do Lula, né? Essa coisa da frente ampla, do diálogo e tal. Isso foi intenso na última eleição. E até a Glaze, nossa Glaze, que é um pouquinho mais dura no momento que precisa, ela já falou que vai ser uma frente mais ampla ainda para garantir. O que vocês acham? A gente fica até meio refém também, né? Vocês não acham? Porque o governo PT mesmo, Lula tal, já avançou tanto e a intenção era, entre aspas, esquerdar cada vez mais. Tanto é que a Dilma não veio à toa, né? A Dilma, com o histórico, com a postura dela, não veio à toa. E a gente viu o que aconteceu, né? Quando o governo bate um pouquinho mais de frente com o sistema.
Então aconteceu o que aconteceu com a Dilma. E a gente fica meio refém, porque a gente quer avançar mais, né? Tem até uma conversa assim que, pô, mas durante o governo Lula os movimentos ficam um pouquinho mais discretos, né? Os movimentos tradicionais ficam mais calmos, como se o PT segurasse, mas na verdade deveria ser o contrário, né? Já que é o Lula, que a gente sabe que dialoga e tal, aí tem que exigir mais, ir mais para cima e tal. Porém, a gente sempre tem a cadela do fascismo ali no canto, brava, só esperando enfraquecer um pouquinho esse cenário para voltar. É uma situação que nos enfraquece, né? Porque a gente Sim. sempre, não, mas pô, não pode fazer isso, não pode bater muito de frente, porque senão o fascismo volta, senão não é nem a direita, mas essa direita mais tosca possível volta, né? Porque eles estão aí com uma certa força, com um certo barulho, acabaram de fazer um ato em Brasília, felizmente foi um ato fraquinho, mas estão aí, né? E a gente Sim. sempre fica com esse medo. Não dá pra ir mais, porque... O que eu tô falando? Porque o perfil do Lula foi esse diálogo com a burguesia. E enquanto o capitalismo estava num momento assim melhor, eles até aturaram o Lula e deu certinho ali, porque sobrou coisas para a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora viu o avanço no governo do PT, mas também em bons momentos do capitalismo. Agora, em momento mais de crise, como a gente pegou, né, depois de 2008, e foi mais forte lá nos Estados Unidos e em outros países, e veio chegando devagarzinho aqui, e deu ali, 2013, como você mencionou, 2013, toda aquela coisa, aí veio a ajuda das redes sociais também, né, e trouxe essa bagunça que culminou em 2016, com o impeachment da Dilma. Então, assim, quando o capitalismo está mais em crise, ele fala, ó, aí não, agora a gente não vai ceder muito, não. Então, se o governo quiser ser mais de esquerda, ele acaba não conseguindo ou é derrubado. Vocês não acham que pode tá se aproximando uma fase parecida? Você vê alguns conflitos no mundo, essa guerra comercial e tal. Parece que o sistema capitalista novamente está ali entrando numa crise. E você já vê no noticiário, né? Já vem aí mais um escândalo de corrupção, INSS, e como sempre, né? Como sempre existem os esquemas nesse sistema, onde tem muita relação promíscua entre políticos e empresários. Isso sempre tem. Só que no momento que o sistema quer, ele fala, olha, mas vamos revelar o que está acontecendo e vamos pôr a culpa em alguém. Porque se alguém a gente tira fora e pronto. Então, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Talvez Sim, a gente entendi. esteja chegando num momento parecido de novo, com Lula ali meio de mãos atadas, né? Porque ele sempre fez esse papel de diálogo mesmo, de apaziguamento e tal. Mas no momento de crise, o capitalismo fala: não dá mais para ficar vocês gastando com programa social, gastando com o povo e essa coisa toda. Não dá. Tanto é que o papo esse ano passado é o quê? É o desequilíbrio fiscal, né? É a falta de saúde fiscal do país e tal. E é o que bate, o mercado bate muito no governo, diz que gasta muito e essa coisa toda. Então, quer dizer, estamos nesse momento de pressão, né? Olha, precisa parar com esses gastos sociais, precisa parar com esse investimento, tem que ter um arroxo aí. Mas, ao mesmo tempo, o Lula sabe que a base dele é a base de esquerda, é o povo que não quer aceitar isso. Joguei aqui no ar a reflexão. Quer dizer, o desafio tá dado, né? Junto com isso, a desaprovação do Lula é grande hoje, né? Se você for comparar com os outros governos, não tem nem comparação, né? A gente tem uma questão que pega na vida, no dia a dia das pessoas, que é a inflação. Pode falar o que for, mas estamos dentro da meta, mas não sei o quê. Assim, a inflação é um problema que tá na mesa do povo hoje. As pessoas estão falando, né? E você pode falar de um monte de realização do governo Lula, né? De 3 anos para cá. Agora, a inflação é sempre que o pessoal vai falar: ó, eu vou no mercado e tá impossível. Então, isso vai ser pesado. Ao mesmo tempo que o Lula fala: olha, mas esse ano, esse terceiro ano é o ano mais importante, daqui para o ano que vem a gente vai ter uns resultados que vai ajudar. Ao mesmo tempo, muita gente fala: olha, mas essa inflação não é exatamente culpa do governo. Tem muita influência externa, tem muita coisa acontecendo. Ou seja, não vai acontecer mesmo um milagre de hoje para o ano que vem. Então, 2026, diante disso tudo, o que vocês acham? O que vocês acham? É. E aí, Borges? Então,
Posso fazer a pergunta agora? Pode, Aproveitando o tema para aproveitando o gancho. o gancho, Vinícius ou Leandro, é, como é que o trabalhador da Mercedes ou aqueles com quem vocês têm contato, como é que eles estão vendo o governo? Eles estão acreditando o que a mídia divulga toda hora, que é tudo culpa do Lula, é tudo culpa do governo federal. Como que o trabalhador está vendo isso? Isso eu vou deixar pro Leandrinho, Então, e aí eu complemento. o trabalhador, ele sempre é o primeiro a dar resposta, né, na fábrica. Porque quando você chega com o argumento de sempre, você demonstra e fala assim, ah, essa aqui eu quero ver ele me dar resposta. Isso aqui ele quer ver me dar resposta. Que é como meu avô costuma falar, né? Só saindo um pouco do foco. Meu avô costuma falar o seguinte, o Lula faz tanta coisa que se ele falar que vai acabar com o mosquito da dengue, ele tá errado. Mas o trabalhador pergunta e a gente sempre tem que estar orientando ele. Fala, ó, é desse jeito, não é assim. Ah, mas por que que o café tá tão caro desse jeito? Fala, põe em fatores, cara. Exporta mais, vende mais, falta pouco. É maior demanda com pouco a oferecer, né? E aí vai indo isso aí, mas vai se equilibrar, as coisas tem que estar equilibrando. Aí vai se perguntando muito mais. Se chega as reportagens pra gente, a gente repassa para os trabalhadores que vai explicar um pouquinho mais, porque ninguém é expert em tais assuntos, mas a matéria ali explica muito melhor, né? Que é um trabalho para você se manter atualizado também, que Atualizado, é. você tá entendendo um assunto, já tem outra coisa na mídia, outra coisa nas redes ali, outra polêmica, outra fake ou não rolando, né? É difícil, É, né? que nem você citou do INSS. Ah, o INSS, você viu o rombo que fez? Ah, mas isso é irmão do Lula. Porque tem que ter um culpado. É sempre o Lula. Não pode ser outro. Mas aí a gente explica, pera lá. Você já viu alguma coisa acontecer sendo no mandato de tal pessoa? Se você faz tal coisa no seu mandato, não pode explodir isso. Deixa pode explodir no outro. E foi isso que aconteceu. De Temer para cá que veio a base do INSS. E agora que explodiu, porque não se troca mais delegado da PF, né? E antigamente trocava 4, 5 com um pequeno comentário. Se for mexer com alguém da minha família, eu troco. Eu falei isso hoje pra uma pessoa no Instagram. No Instagram. Ah, por que que não tá. Ah, não sei o que do irmão do Lula. Eu falei, rapaz, nem investigado é. Para, pelo menos atualiza um pouco. Já saíram dessa, vai pra outra. Pelo menos atualiza fake news. Porque eu falo, não é possível, gente. Ó, se a gente parar pra conversar, eu conseguiria apontar tanta crítica pro governo e pro Lula, mas pra vocês parece que ele é tão perfeito que só atacam ele com fake news. É isso que eu acho estranho. Vocês não trazem um dado pra eu falar, pô, é verdade. O Lula, o governo precisaria melhorar nisso. Não, é só baseado em mentira. Então pra vocês o Lula é perfeito, pô. Sim. É, E aí é trouxe tudo esse negócio do mentira. irmão, eu falei, pô, fica tranquilo que já passou desse tempo, que eles não queriam investigar, que o governo ficava bloqueando essas investigações e tal. Se tiver duvidando da minha palavra, pergunta pro seu ex-mito, Sérgio Moro. Ele falou claramente, na época que eles tiveram lá uma tretinha, falou, poxa, isso Lula, Dilma nunca fez, eles nunca bloquearam investigação. O Moro falou isso. Então é difícil mesmo, né? Pode seguir. O Borges fez uma pergunta e acho que se a gente puxar na memória, 10 anos atrás o cenário estava pior pra gente, né? Veio pós-Copa do Mundo no Brasil, aquela Ah, coisa 2015 toda. tava pesado. Tava pesado 2015, né? Acredito que o governo tem alguns problemas pontuais, não é perfeito, mas na capacidade que o Lula tem ali, ele vai corrigir. Ainda tem tempo para se corrigir isso daí. E o que o trabalhador quer, eu acredito que é poder, né, trabalhar e comer, Uhum. né? Então, você vê, né, em alguns estados aí que Se a puder comer renda mais, trabalhar menos, melhor melhor ainda. ainda, Melhor ainda. mas, né, em alguns lugares você vê bastante emprego, né? Mas tem emprego que às vezes não passa, né, de 2 salários mínimos. Então, quando vai no mercado, você sente, né, ali. E isso que o trabalhador quer ver. Às vezes ele não consegue associar que o problema não é, né, do governo. Né? E o que ajuda a gente no debate para deixar claro, né, o real problema dessas pessoas. Um exemplo, no nosso comitê, né, a gente tem lá as brigadas digitais da CUT. Né? Então ali a gente recebe informações precisas, com dados, Uhum, informações reais, verdadeiras, né? uhum.
que a gente dialoga ali com a militância dentro da fábrica e a militância ajuda também a fazer esse debate, né, para não ficar essa mentira sendo contada a todo tempo, né? Uhum. Então, é um pouco disso. Mas é complicado você mostrar a verdade, o fato real da história, como que é. Porque a direita trabalha no meio de comunicação muito rápido. Sim. Muito rápido, eles são muito rápidos. Eles fazem um vídeo já, meu, rodou o Brasil todo, já tá do lado de fora com legenda em inglês. E aqui ainda a esquerda parece que vem um pouquinho devagar É, pra desmentir isso e pri- tal, principalmente no caso de mentira, né? A mentira é né? rapidinha. Agora, você desconstruir a mentira é um processo que, quando você está conseguindo, já tem três na frente. Já tem Aquela já três. ficou pra trás, né? Isso, Tá já vindo ficou pra trás. outra. Já tá É. vindo outra. Uhum. É bem isso aí mesmo. Bor, você ia falar alguma coisa? Obrigado pela Obrigado, resposta, obrigado. beleza. E então vocês estão otimistas para 2026? Não, na verdade, existe a preocupação, mas a gente precisa estar otimista, né? Então a gente vê agora aí, e até citar um pouco aqui na nossa região, Uhum. o Max vindo aqui, né, encabeçando a chapa. Aqui vai ter o PED agora aí nos próximos meses, e conversando um pouco, e é um pouco do que a gente falou aqui, que o Max pensa também, né? Já precisa ter ação agora para a gente Uhum. chegar em 2026, sabe, com condições ali de ir para uma boa disputa, né? E a gente precisa também focar, aí é uma avaliação nossa que a gente fez, inclusive, né, durante esses anos, é fomentar mais ali, colocar na cabeça do trabalhador a importância do deputado, né, o federal, o estadual, porque a gente se depara ainda, né, com os trabalhadores, não que isso seja ruim, ainda bem que ele vota no Lula, legal, Uhum. mas ele acaba votando, vou dar um exemplo, em algum deputado que fez uma fama na internet por conta Sim. de ser policial, Uhum. alguma coisa do tipo, né, ou, né, enfim, viralizou ali na internet. Uhum. Então, a gente precisa mais do que nunca o ano que vem também conversar com a companheirada aí da importância, né, dos parlamentares aí. Mas a companheirada vai conversar com vocês também e falar que os deputados precisam então saber expor seus nomes também, né? Sim, Né? sim. Porque a gente fala em conversar com a peãozada, mas né, sem nunca esquecer o quanto precisamos ouvir também a peãozada. E Sim. você falou uma coisa importante, que é, às vezes, só por ser um nome conhecido, esse cara ele tem muita votação. Por que ele é um nome conhecido? Por que ele é um nome conhecido? Trabalha a comunicação boa, né? A gente falou aqui internet, citaram o Instagram e tal. É uma coisa, né? A gente sempre traz em todo programa aqui uma dificuldade que a esquerda sempre teve, né? Acabou não ocupando as redes como deveria. E outras pessoas fazem isso. Então, realmente, é um pessoal que tem uma força e tem a questão financeira, né? Quando a pessoa ela já vem de uma outra realidade, isso aí é difícil da gente competir mesmo. Mas hoje em dia, com a internet, às vezes um cara sozinho em casa, na rua, com o celular, com o computador, ele tem uma exposição, né? Tanto é que muitos, inclusive muitos de direita, se tornaram, né, parlamentares por causa dessa fama, por causa dessa comunicação. Então isso joga de volta pra gente, né? Como que a gente pode aprender? Sim, Aprender também, né? sim. A utilizar melhor as redes, tal, a também ter os nossos nomes mais conhecidos, né? Essas pessoas que sabem dialogar e se comunicar dessa forma rápida, Sim. dessa forma jovem, falar com jovem, né? Isso é importante também, né? Sim. E a gente Certo? teve exemplos aqui agora na última eleição, né, para vereador, O prefeito, Ananias é um bom exemplo, que eu falo, o que que ele furou fez? O bolha, né? cara se comunicou muito bem, usou as redes sociais muito bem. E Sim. faz até hoje, né? E faz, Toda continua fazendo. sessão, quando acaba, resumão da sessão. Explica tudo Isso, certinho, isso, isso. tudo bonitinho e faz. A gente vê também que a vereadora Ananice Nanis. pega esse gancho também e Isso, explica. isso, isso. E você pode pegar o da direita. Eles não fazem isso. Uhum. Mas eles fazem algo muito por fora que eu não sei que mexe com o povo que faz ainda votar no cara errado daquele. Uhum. Que nem teve algo bem simples. Foram trocados os bancos do ponto do ônibus. Ninguém percebe, olha, é um ponto do ônibus com banco, mas e a altura do banco do ônibus? O Ananias debateu isso daí. Uhum.
E aí eu falo, cara, pior que é verdade, ninguém percebe isso daí, não. Porque geralmente quem pega ônibus é o jovem que vai pro trabalho, mas tem um idoso que não paga a passagem. Uhum. Então ele senta naquele banco. Mas como é que ele vai sentar com menos de 1 metro de altura para ele levantar? É verdade. Coisa do dia a dia do Coisa trabalhador, do dia né? a dia do Então você trabalhador. tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Aí a gente fala do Ananias, eu sempre falo, não é só saber se comunicar, né? Como ele usou as redes, mas estar presente. Estar presente, porque o que o povo não atura mais, falei no último episódio, que o povo não atura mais, é no ano da eleição, o cara tá lá na quebrada dele, no movimento dele e tal. Aí chega um cara, então, papapá, pô, ninguém tem minha paciência com isso. Sim. Pode ser quem for, e o povo não tá interessado muitas vezes se é esquerda, se é direita, o que é. O cara chega no ano de eleição com conversinha, os caras falam, ó, sai pra lá. Então assim, ou tá presente, ou não tá. Ou faz parte, ou não faz, né? Sim. Bom, deixa eu ver o que eu anotei. Eu ia falar alguma coisa do que vocês falaram. Você falou sobre a questão da antecipação, né? Já pensar na manhã e tal. E aí, falando dentro do assunto ainda, né? Como que a gente consegue imaginar, por exemplo, o PT, né? O PT a gente fala da esquerda porque é claro que a esquerda não é só o PT, mas o que a gente tem de tão forte na esquerda, né? E pensando na política partidária mesmo, a que disputa e vence eleições, né? Não dá para diminuir a importância do PT. Mas como vocês imaginam o PT daqui a uns anos? Inclusive pós-Lula. Inclusive um possível candidato 2030, porque a construção é de hoje, né? O Lula não se fez em 4 anos, certo? E é claro que a gente tem boas personalidades aí, mas pensando em alguém com força suficiente para disputar e vencer, por exemplo, eleições presidenciais daqui a tão pouco tempo, 4 anos, né? A gente tá falando do ano que vem, pô, mas será que não tem que falar já daqui 4 anos? Pós-Lula, PT pós-Lula, a força, né, esse diálogo com os trabalhadores, essa garantia de direitos ou não daqui a uns anos, como é que vocês têm uma noção aí do que falar pra gente? Que vocês conversam sobre isso ou não? As conversas mais direcionadas aqui mais pontualmente? Como é que tá esse tipo de reflexão? Vocês são jovens, né? Quantos você tem? Eu tenho 38. 38 você? 36. Então, PT tá esperando muito de vocês, né? De nós, né? Sim, de nós, A né? gente debate bastante na fábrica, porque as maiores perguntas não é só dentro da fábrica, eu acho que deve ser fora dela também. Será que é o Lula? Mas beleza. E depois do Lula, quem vem? Falam Essa isso é a já, dúvida, né? Já falam isso. Quem que a gente vai Eu esperar? imagino Quem que os vai caras falam, ser? "Pô, mas e aí? O Lula com 120 anos vai ser ele ainda, o candidato? É, Né? porque assim, fala assim, pode ser fulano. Aí fulano sai para um outro tipo de concorrer, outro tipo de cargo. Do Senado, tal. Uhum. Aí, prefeito, vamos dizer assim. Aí o cara não ganha. Pô, eu achei que ele ganhava como prefeito, mas ganhou. Então vai sempre batendo mais uma dor. Pô, Sei. se ele não ganha como prefeito, quem é que pode sair para concorrer tal grandeza? E o Lula doido pra descansar um pouquinho. Tá com a Janja. O casamento ainda é meio novo, daria pra curtir um pouquinho mais, né? Tem que cuidar da saúde, né? Porque E a gente até pediu- eu preciso, né, dar uma atenção pra minha saúde. Imagina o Lula já com uma idade mais avançada, essa correria louca, que ele tem uma energia que eu acho que é difícil nós Sim. ter, né, de viajar e participar e falar e tal. Teve a coisa da queda, né, que teve um probleminha lá na cabeça e tal. Então realmente já de se considerar, né? E a gente, toda eleição, pedindo, pelo amor de Deus, para ele ser candidato. E A sim, gente vai sim. matando aos poucos, né? Matando, infelizmente, É. Lula, que poderia estar, né, vivenciando e curtindo essa nova fase da vida. Eu sei que se ele não fosse presidente, ele não estaria de boa numa rede. Isso a gente Sim. sabe que o Lula não é disso. Sim. Claro que ele estaria articulando, como sempre, mas com um pouquinho mais de liberdade. Essa pressão, né? Vamos falar a verdade agora, né, Borges? Ô, PT, pelo amor de Deus, Sem vamos dúvida cuidar nenhuma. direitinho do Lula, porque o tanto que ele já fez, ainda é ele o salvador, depois de tantas gerações, depois de tantas décadas. É claro que o Lula é esse fenômeno que é, mas a gente vai ficar torcendo ele, né, até a última Até a gota, última sabe? gota. Né?
Mas eu acredito que esse movimento que vem acontecendo aqui, eu vou falar aqui da região, tá? São Bernardo aqui, porque o PT é um partido jovem. O PT é um partido jovem. E se a gente quer ver essa transformação, quer ver algo diferente, a gente precisa estar dentro do partido, né? Então, só pegando o gancho aqui, tem novos filiados do PT, né, na Mercedes. A gente não fez uma campanha, Tá. né, de filiação, mas na última atividade no diretório do PT, a gente, né, fez o chamamento para quem quisesse, né, se filiar ao partido, né, já depois da atividade teria o batismo, né? Então, assim, eu acredito que a ideia é ir dialogando, né, dialogando. A gente vê agora aí, né, os metalúrgicos dentro, né, do partido e participar, né, das reuniões, conversar, porque não adianta a gente querer, né, a transformação, pensar nesse futuro sem, né, tá trabalhando ali, tá na ação ali do dia a dia para, imaginar. Acredito que aqui ninguém tem uma bola de cristal Sim. para prever o futuro, mas as nossas ações hoje vai refletir lá, pós-Lula, né? Então, eu acredito que a gente tem bons nomes, bons quadros, né, aqui na região e eu vou falar um pouco do Haddad. O Haddad, ele tem alguma rejeição ali quando você conversa com a companheirada da Mercedes, mas hoje é um dos melhores quadros que a gente tem. A gente tem quadros aqui na região também que pode tranquilamente assumir, né, um- uma condição de parlamentar, enfim. Agora é ver, né, como fazer isso, né, como se apropriar dessa questão aí. Certo. Eu ainda pegando o gancho do Vinícius, até na Gleice também eu Uhum. colocaria um bom nome também junto com o Haddad, né? Eu também acho, eu também acho. A gente pensa muito no momento, né? No momento político, né? Na disputa de força. E pensando tudo isso, que a gente tem que pensar, a gente sempre chega no Lula. Eu Sim. entendo, eu entendo. Mas a Glaze é. A Glaze é. Ela é muito preparada, sabe? E ela é uma coisa assim mais esquerdista, né? Mais esquerda ali do PT e tal. Ela é interessante. Eu já testei numa postagem no Instagram a possibilidade de ter ela como candidata e tal. Então o pessoal não teve bom acolhimento, não. O Haddad tem esse problema aí, né? O Haddad, desde que ele entrou, eu já visualizei que ele entraria para ser criticado pela direita e pela esquerda. E é o que está acontecendo, né? Mas realmente é um político assim de qualidade, né? Não tem muito igual. E o pessoal às vezes contesta, né, a eleição, sobre a eleição dele. Poxa, mas a eleição foi 2018, né? É. Foi a maior prova. O cara não teve nem um mês Sim, sabe, de sim, campanha. de campanha. Não teve um mês. A gente conhecia ele aqui, mas ele não era conhecido no país. Não. Então, Isso mesmo. teve alguns dias pra rodar e tal. O pessoal mal aprendeu a falar o nome dele, né? E aí já deu o prazo e ainda não ganhou por pouco. Então você viu a força ali. Agora é isso, vamos ver, né? Você quer continuar ali na linha do comitê? Alguma projeção, alguma coisa mais prática ali que você queira comentar daqui pra frente? Leandrinho. Já chegamos na coordenação do Leandro, né? Coloquei um pouco o Everton, né? O Everton, que é o de agora. O Everton é o É o de atual. agora, certo. E o Everton vai até? A ideia é um ano. Tá. E ele entrou esse ano, ou ano passado? Ele entrou esse ano, Entrou esse ano. abril Abril. desse ano. Acabou de entrar, você acabou de passar pra ele. Isso. Você não comeu nada, cara. Não comeu um Não, tá amendoim. tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Mesmo, certeza? Certeza, certeza. Nem você? Obrigado. Não, tô tranquilo, já bebi bastante água, eu tô com a gripe hoje. É, Mas não poderia faltar no compromisso aqui, que já tinha firmado. tá certo. Mas hoje tô me sentindo um pouco ruim, mas. Você comentou do PED, né? Falou do PED aí. Sim. Vocês vão votar em quem? O voto é secreto. Hein? Não, Sabe eu por sei. quê? Porque todo mundo que vem aqui tá falando, né? Eu falo, não, mas calma, que vai ter eleição ainda. A pessoa fala, não, mas eu posso falar. Aí os caras falam. Aí. E o que estão falando aí? Que eu tô curioso. Não, estão falando que vão votar num tal de Max aí, não sei, não entendo muito bem que papo é esse, né? E assim, eu tive uma conversa com o Max um tempo atrás, Hum. né? Então eu também vou estar vindo na chapa. Então, Ah, é? por conta da possibilidade dos comitês, né? Dos coletivos. Então,
Dos metalúrgicos, para eu não errar agora aqui, mas vem o Calazans, da Scania, Uhum. o Romeo, lá da Mercedes, o Japa, da Racine, e tá vindo eu também um nome, né, pelos coletivos, né? Então o metalúrgico vai poder indicar esse nome, né, que eu tô ali. Mas a gente Certo. vai dar aí depois. Entendi. Uhum. Mas Beleza. assim, pensando, né, o Everton, né, ele terá todo o nosso apoio, né, assim como todos os coordenadores que passou tiveram, mas eu acredito que o Everton tem a possibilidade de repente, né, lógico que vai depender ali da atual conjuntura, mas fazer quase igual o Leandrinho, de 2 anos de mandato aí à frente do comitê. Tá. Porque o ano que vem, como a gente fala, é essencial. Então, o ano que vem vai ter muito trabalho também. Uhum. Até depois que você pega o período de junho, julho, já começa aí, né? Acredito que vai ser o ano todo, o ano que vem. Com Só lá certeza, com mais, certeza. né, oficialmente ali. Então é pensar muito em atividade, né, o ano que Uhum. vem. Acho que a tarefa é essa, né? 2026, como a gente fala, o ano da eleição, mas já começa 2025, que o importante é agora. Agora a gente Tá. continuar. Não sei se a ideia. Tá nesse clima, né? A gente foi no ato lá em São Paulo, o Sem Anistia, né? E o pessoal tá muito no clima político, tá Sim, muito no clima da eleição já. Então esse ano já tá agitado, né? Já tá no ar. sim, Denis. E, de repente a gente vai ter que conversar internamente lá se volta os faixaços, né? Se a gente começa a ocupar o paço municipal de novo que a gente, né, deixou de ir. Me fez lembrar agora um encontro pela democracia que a gente fez dentro de uma igreja evangélica, Em Diadema. em Diadema, onde o pastor lá da igreja abriu o espaço para a gente fazer lá. Então, assim, ocupar os espaços, né? Então, Quer o. dizer, esse negócio que a gente vê bastante na internet, assim, de esquerdista ficar xingando tudo que é evangélico, você acha que não é uma boa? Não é Não, uma boa estratégia? todos que são assim, né? Sim, sim. Eu vim de uma família evangélica, minha mãe minha irmã e elas não são de esquerda, assim, mas votam no Lula, tá bom. Pronto, pronto. Votou na Neném, tá bom. Uhum, uhum, E são evangélicas, mas uhum, verdadeiro sim. evangélico ali pensa no próximo, né? Uhum. Que é a extrema direita aí, às vezes não. Mas não quero me aprofundar nesse detalhe. Mas na última atividade, que foi quando passou o bastão do Leandrinho para o Everton, o Arualdo estava na atividade, ele fez uma análise de conjuntura ali e os desafios, né, da militância, não só no Brasil, mas no mundo, né? E a Ananice também participou. Ali o Arualdo e a Ananice deram alguns desafios, né, para o nosso comitê. Deram uma linha ali para o nosso comitê. Então é organizar, né, essa pauta aí que foi colocada para o comitê e colocar em ação, Uhum. né? Já avisando 2026. Certo. É Beleza. isso. Legal. Colocar aqui também que o gancho do evangélico, meu avô tem 82 anos, petista roxo com azul. Ele é petista roxo, é evangélico, toda a Uhum. família dele é evangélica. E ele me fez uma. Tem algumas pessoas próximo deles que são de direita, né? E aí ele pega e fala assim: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus, se tivesse vivo hoje, ele era de esquerda ou de direita? A pessoa que ajuda o próximo pobre, ele é de direita ou é de esquerda? Ia estar fazendo arminha com a mão, não? Não é verdade? Eu ia estar falando em amor, né? Aí eles param assim, pensa. Não vamos entrar nesse assunto. Ele não Uhum. tá nesse mundo de hoje. Não, ele tá em todo momento. Ele não tá no mundo de hoje. Em todo momento ele tá presente. É. Mas é isso. Bom, beleza. Beleza. Bom, eu acho que. Que vocês acham importante falar aí pra galera sobre o comitê? Acho que contemplou, falou tudo que queria falar. Acho que sim, né, Leandro? Deu pra, Deu pra deu pra entender. galera entender Deu bem pra... o que é, né? Qual Como a proposta, surgiu, como qual foi o surgiu, o processo. que faz e o que pretende, Sim. né? Acho que a gente colocou aqui, né, o início, né, Comitê Lula Livre, Isso. depois Comitê Lula Presidente, né, e hoje é o Comitê de Luta, Uhum. né? Então, o Comitê de Luta dentro da fábrica e fora da fábrica também, que a militância ali do comitê, ela, né, é um braço ali da representação, onde ajuda nos debates diários, né? Uhum.
seja ele político, partidário, seja numa campanha salarial, né, onde a militância fica ali, né, como um termômetro, como um apoio mesmo ali para a representação. Então hoje esse comitê tem esse papel, Uhum. e fora da fábrica também é essencial, é fundamental, inclusive para os debates aí agora que vai acontecer, né, partidário. No fim das contas, é esse diálogo que é importante, né? Quanto mais, melhor, né? Sim, sim. Tá. Bom, fechou. Borges, tem alguma pergunta a mais aí, não? Não, tá ótimo, obrigado. Agradeço a presença dos dois, Vinícius e Leandro, da participação. Boa sorte no trabalho lá e contem sempre com a gente, né? Maravilha. Alguma coisa mais, Leandro? Agradecer o convite aqui por estar participando, né? Às vezes eu vejo sempre quando eu posso. Assim, fico privilegiado de estar aqui com o companheiro Vinícius. Mandar um abraço para minha representação e CIPA da Mercedes, companheiros de trabalho. Obrigado pelo convite de novo. Quem tiver mais interesse de saber do comitê, procurar nossas redes sociais. Isso. Quem tiver fora da fábrica é Comitê de Luta da MBB. E o trabalhador que está lá dentro, quer fazer parte fazer membro ali, né, do nosso comitê, participar das atividades, pode procurar o representante da área que ele vai encaminhar Uhum. para a gente e vamos fazer mais força essa luta crescer, porque o ano que vem a batalha vai ser árdua, mas vamos sair vitoriosos, se Deus quiser. Isso aí. Beleza, Vinícius? Beleza, agradecer, né, ao Leandro, por toda essa trajetória aí junto com a gente, 4 anos, né, já. Agradecer, Denis, pelo espaço, agradecer a Tripalho por podcast. É muito bom, né, o espaço para a gente poder vir aqui dialogar e quem sabe voltar, né, aqui mais vezes, né? Uhum. Então agradecer mesmo e agradecer a companheirada que está assistindo aí. Joia, beleza. Eu agradeço a presença de vocês, o bom papo. Vinícius, você vai olhar para essa câmera e você vai chamar o pessoal para conversa, que a gente vai usar esse trechinho no começo. Pode ser? Pode. Como? Entendeu? Não. Você vai chamar o pessoal para conversa, que a gente vai usar esse trechinho no começo do vídeo, tá? Vai lá. Venham desse tipo assim? Como que é? Essa foi boa. Venham pra conversa. Pô, a gente vai ter aqui uma conversa muito boa, explicar sobre o comitê, sobre algumas lutas, algumas pautas, então, por favor, né? Uma apresentação, né? É, Do dia de hoje, convidando para É. vir participar. Não, legal. Então, falar pro pessoal aí, que a gente hoje vai ter uma troca de experiência aqui com o Denis e a gente vai falar um pouco sobre o comitê, né, de luta dos trabalhadores na Mercedes, né? Então venham, curtam e assistam e comentem, né? E tamo junto. é isso aí, maravilha. Convite feito. Agradeço especialmente a você aí mais uma vez, né? Não sei se é a primeira vez que você está aqui ou não. Se foi a primeira vez, espero que volte outras vezes, né? A gente tem sempre um papo legal. A gente sempre falou que aqui é um espaço de comunicação. O pessoal anda falando que aqui é também um espaço de formação. Então é nessa intenção da gente dialogar mais, né? Tretar um pouquinho menos, né? Às vezes a internet é um ambiente de treta, não precisa tanto, né, pessoal? Mas é isso, é mais reflexão, mais diálogo, né? A gente vai enfrentar aí meses de desafio daqui para frente e vamos nessa. Muito obrigado. Valeu, Borges, mais uma vez, viu? Tamo junto. Falou. Valeu, obrigado. Até mais.